Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Camille e eu gostaria de esclarecer, a pedido da coordenação da escola, que os professores nesta semana irão revisar o módulo 1, pois nem todos os alunos conseguiram acompanhar. Uns tiveram problemas de acesso à internet, outros não conseguiram fazer todas as atividades avaliativas. Então, para que ninguém se sinta prejudicado, nós decidimos não avançar para o módulo 2, ok? Eu escolhi a matéria sujeito e predicado para nós fixarmos, estudarmos novamente, mas antes de falar de sujeito e predicado, eu acho muito importante relembrarmos os conceitos de frase, saber o que é uma oração, um período, para entendermos exatamente o que é o sujeito, o que é o predicado, qual é a função do verbo, qual é a função de cada termo. Então vamos lá. O que é uma frase? Frase é todo enunciado de sentido completo. Uma frase pode ser formada por uma ou mais palavras. Por exemplo, quando eu digo assim, socorro. Socorro é uma frase, mesmo que tenha uma só palavra. Por quê? Porque transmite uma mensagem. Quando alguém diz socorro, significa que está precisando de ajuda. Então, socorro é uma frase, assim como eu gosto de cinema. Eu gosto de cinema já é uma frase um pouco maior. Também é considerado frase porque tem sentido completo. As frases podem ser divididas em frases nominais e frases verbais. Socorro é um exemplo de frase nominal, porque só possui nome, não há verbo. E frase verbal é aquela que possui um ou mais verbos ou locuções verbais. Eu gosto de cinema. Eu gosto de cinema é uma frase verbal, porque é a presença do verbo gostar, gosto, ok? O que vem a ser uma oração? Toda vez que falamos em oração, lembramos de verbo, porque é todo enunciado que se organiza em torno de um ou mais verbos ou locuções verbais. As orações, diferentemente das frases, podem ou não ter sentido completo. Por exemplo, quando eu digo assim, é provável. Vamos pensar nessa expressão, é provável, fora de um contexto. Parece sem sentido, não é verdade? É provável. O que é provável? É provável que ele não venha ou que eu não vá à festa. Enfim, olhando só essa oração isolada, é provável, ela parece não ter sentido nenhum. Porém, ela é considerada uma oração porque há um verbo, que vem do verbo ser. Então, oração é todo enunciado que se estrutura em torno de um ou mais verbos, ok? Para uma frase ser chamada de oração, ela precisa ter verbo. Se não tiver verbo, ela é só uma frase nominal. E período? O que vem a ser um período? Período nada mais é do que uma frase que se inicia por letra maiúscula, termina com um sinal de pontuação, pode ser o ponto final, o ponto de exclamação, a interrogação, e é organizado em torno de uma ou mais orações. O período ele pode ser simples ou composto. Simples quando a frase possui um único verbo. Período composto quando a frase possui dois ou mais verbos. Então, por exemplo, quando eu digo estou feliz, é um período simples ou um período composto? É um período simples, porque há apenas um verbo. Estou, que vem do verbo estar. Agora, na frase não sei se tenho coragem. Não sei se tenho coragem é um período composto, porque há dois verbos, sei e tenho, ok? Então, são 3 itens bem fáceis, né? Frase, oração e período. Agora sim, podemos falar sobre sujeito e predicado, que são considerados os termos essenciais, mais importantes
numa oração, numa frase. Vou passar aqui o slide. Lembrando que este slide, eu mesma quem criei, então vocês não vão achá-lo na internet, no Google, enfim. Mas, se vocês quiserem, depois eu posso passar por e-mail ou deixar na plataforma, enfim. Já quero pedir desculpa caso tenha algo que não tenha ficado legal, porque eu não tenho habilidade com o PowerPoint, mas a gente tenta, não é verdade? Desculpa. Então, vamos prosseguir. Estudo do sujeito. O que é sujeito? Quando falamos em sujeito, não estamos nos referindo a uma pessoa, não. Podemos estar nos referindo a uma pessoa, a um objeto, a qualquer ser, tá? Então, o sujeito, na sintaxe, é o termo sobre o qual se diz algo. E uma dica importante para descobrir o sujeito da oração é fazendo as perguntas quem ou o que antes do verbo. Olha como é bem fácil. Exemplo: Maria está feliz. O verbo desta frase é estar. Então, eu faço a pergunta quem ou o que. Nesse caso aqui, quem. Antes do verbo. Quem está feliz? Como resposta, eu tenho Maria. Então, Maria é o sujeito da frase. Muito fácil, não é? Vamos continuar. O copo caiu no chão. Qual é o verbo dessa frase? Caiu. Então, eu faço a pergunta quem ou o que antes do verbo. No caso aqui, o que caiu no chão? O copo. Então, o copo é o sujeito da oração. Ana e Pedro estudam muito. O verbo desta frase é estudam. Então, eu pergunto, quem estuda muito? Ana e Pedro. Ana e Pedro é o sujeito da frase. Agora nós vamos falar sobre o predicado. O predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito e contém o verbo da oração. Então, na frase, Maria está feliz. Vimos anteriormente que o sujeito é Maria. O que eu estou dizendo sobre Maria? Está feliz. Então, está feliz é o predicado. É aquilo que eu estou informando sobre o sujeito da frase, que é Maria. Nele, no predicado, contém o verbo. O verbo sempre fica no predicado, ok? Nunca no sujeito. Vamos para outra frase. Reparem que eu coloquei as mesmas frases para vocês perceberem o que é o sujeito e o que é o predicado, para ficar mais fácil. O copo caiu no chão. Vimos anteriormente que o copo é o sujeito da frase. O que eu estou informando sobre o copo? Caiu no chão. Então, caiu no chão é o predicado, é a informação que eu estou dando sobre o sujeito. Por isso que eu fiz essa setinha aqui, ó, levando o predicado ao sujeito, ok? Caiu é o verbo da frase, encontra-se no predicado. Ana e Pedro estudam muito. Eu acho que eu repeti a frase. Ah, não, tá certo. Ana e Pedro estudam muito. O que eu estou informando sobre Ana e Pedro, que são o sujeito da frase? Que eles estudam muito. Então, estudam muito é a informação que eu tenho sobre Ana e Pedro, é o predicado. Estudam é o verbo da frase, encontra-se no predicado. Agora nós vamos falar sobre a posição do sujeito na oração. O sujeito pode aparecer na ordem direta, como mostrei nos exemplos anteriores. Na ordem direta, que é quando ele aparece antes do predicado, tá? Ou o sujeito pode aparecer na ordem inversa, que é quando o predicado aparece primeiro. Nas 3 frases que eu mostrei anteriormente, o sujeito está na ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o predicado.